Ho'oponopono, da espiritualidade à abundância. Procure querer para os outros o que você deseja para si mesmo, tentando se parecer com Cristo e não com um cristão, com Maomé e não com um muçulmano, com Buda e não com um budista. De Wayne W. Dyer, A Força da Intenção. Espiritual é a sua religião. Ao ler este título, que contém espiritual e religião na mesma frase, pode ser que um movimento descontrolado do seu braço derrube o livro no chão. É um risco que estou disposta a assumir, mesmo que isto a faça pular este capítulo que eu tive o maior prazer em escrever. Para muitos de vocês é preciso confessar que a religião perdeu sua atratividade, seja por causa da intolerância, comportamento extremo ou ainda apropriação de poder. Os representantes religiosos encarnam cada vez menos a vida espiritual. No entanto, é de fato graças às religiões que se cultiva há tanto tempo a noção de espiritualidade, e com ela a natureza humana. Será que é possível considerar os livros sagrados como acesso à espiritualidade e os homens que contribuem para o conhecimento dos mesmos como simples mensageiros? Os padres e os monges, as freiras e os pastores, as madres e os sábios são, assim como você, seres humanos, que estão vivendo a experiência deles nessa terra. E você sabe, tanto quanto eu, que nem todo dia é fácil viver em adequação com seus princípios. Eu gostaria de ressaltar que fui criada por pais cartesianos, segundo os quais somente a ciência podia permitir salvar o mundo. Portanto, havia se formado na minha mente uma crença que dizia que os microscópios e produtos químicos eram os únicos amigos da vida. Graças ao discernimento, constatei que os fatos não comprovam inteiramente essa teoria. Foi assim que, ao longo dos anos, dos encontros e dos livros, pude descobrir as religiões e seus adeptos. Não foi por falta de classificar as divindades na categoria dos mitos e contos, como os professores me haviam ensinado. Porém, elas iam se destacando um pouco mais toda vez que os textos descobertos me pareciam certos e relevantes. É por isso que o meu olhar sobre o mundo da religião é um tanto quanto singular, pois provém de uma exploradora da espiritualidade. Certas pessoas dizem que as religiões permitiram que o homem se enganasse, pois ele entregou nas mãos de um Todo-Poderoso as graças e as desgraças que lhe aconteciam aqui embaixo. Assim, admitia-se que você e eu éramos marionetes de um destino já estabelecido. Não adiantava fazer nada, apenas rezar para que ele não desabasse em cima da sua cabeça. Só que essa teoria esquece um detalhe importante, o livre-arbítrio. Nada é imutável nesta terra. Tudo pode mudar. Basta você decidir. Você sempre tem escolha. Pessoalmente, acho muito relaxante de saber que eu posso dar palpite na minha vida. Além disso, ao descobrir que efetivamente a única constante deste universo é que ele é inconstante, você respira fundo, pois sabe que o jogo vira e que a felicidade um dia cruzará o seu caminho. Os textos me haviam dado uma boa nova. Pois Jesus ter sido crucificado para nos salvar, o sacrifício pode parecer para os praticantes a melhor maneira de se redimir dos pecados que eles próprios e os outros cometeram. Por que não? E se aquele homem que sofreu até a morte com os braços esticados e o coração em carne viva representasse em vez disso aquela parte de si mesmo que você havia tido cuidado de camuflar por baixo das tradições e proibições? Enxergue naquele Cristo esfolado o eu profundo, que é, como eu chamo, aquela parte inconsciente que bate no mesmo ritmo que o seu coração e que foi torturada no altar da materialidade. Ela está simplesmente esperando que você a liberte. O eu profundo está à imagem de Cristo em cada um de nós, pronto para irromper e sabe que somente o amor pode salvar você. O único sofrimento que ele provoca é fazer você sentir que é algo maior do que a posse de um carro, de uma casa e de uma família. Esta dor é a inexpressão da sua espiritualidade.
A Bíblia narra a ressurreição de Cristo, que eu considero também como um sinal muito positivo. O eu profundo, aquele Cristo crucificado pelos medos, ressuscitou. Não deveríamos ver aí um exemplo da sua aptidão, o milagre da sua vida? Você pode deixar o que está no fundo do seu coração retomar vida, e a melhor ferramenta para conseguir isto é o amor. Eu olho para a cruz e para Jesus pensando que um dia liberarei totalmente a minha aptidão, que é amar incondicionalmente tudo o que existe, fazendo desaparecer para sempre o sofrimento da cruz da minha vida. Imagine se todos os seres humanos decidissem deixar sua voz divina falar, fossem eles católicos, protestantes, muçulmanos, hinduístas. Pouco importaria a religião, aliás. A partir desse momento poderiam aparecer outros símbolos nos templos e igrejas. E por que não um texto que dissesse obrigado, eu te amo, sonhar não arranca pedaço. Ho'oponopono, reencarnação e família. Para quem, assim como eu, acredita em reencarnação, eu gostaria de dizer que eu encontrei na prática do Ho'oponopono um sentido para a presença de cada um nesta vida. Vou resumir aqui o princípio da reencarnação tal como eu entendo, no intuito de expor meu raciocínio de forma mais fácil para você. Tudo começa na concepção de si, o eu profundo, como eu o designei. Não se trata de conceber a si mesmo como um indivíduo feito de carne e osso, mas sim como uma alma viajante, cuja aprendizagem se dá ao longo de várias vidas terrestres. Quando você se encontra no estado que precede a sua chegada à Terra, isto é, no estado de alma, você dispõe de uma visão global do universo e do lugar que você deve ocupar nele. A compreensão e até mesmo conhecimento absoluto se dão, pelo que parece, na experimentação da vida. E há algo melhor do que vir a este planetinha azul para receber a sua aprendizagem? É naquele momento que você escolhe reencarnar em um lugar e em uma família específicos. Uma decisão que parece esquecida uma vez reencarnado aqui embaixo, mas que ressurge no dia em que você se conscientiza de que pode entrar em contato com o seu eu profundo, o qual você deixou de lado e que o liga à sua alma aventureira. Talvez você o tenha deixado de lado para reencontrá-lo melhor, aliás. Enfim, o contato foi estabelecido, seja através da meditação ou de um retorno à natureza. Você sente no fundo de si mesmo que veio até aqui com o objetivo de enriquecer pela experiência os seus conhecimentos. E, com um pouco de sorte, esta vida pode ser a última que você vai passar aqui, antes do grande salto em direção ao Nirvana. Enquanto isso, é preciso viver com a família que você escolheu para si mesmo. Um pai ausente ou violento, uma mãe humilhante ou indiferente, um irmão detestável ou simplório e uma irmã chata ou maluca não são apenas a sua família, mas também a sua escolha para realizar no seio dela uma vida inteira. E como introduzir a compaixão no seu coração e aceitar essa escolha inacreditável que você fez ao decidir nascer em uma família tão violenta ou indiferente? Primeiro, perdoando a sua alma, o seu eu profundo, por ter decidido viver em meio àquelas pessoas. Trata-se simplesmente de agradecer a ela por ter realizado essa escolha. Nada como se perdoar com amor para, em seguida, poder perdoar os outros e assim
impregnar-se de compaixão. A escola da vida tem como turma principal a família. É uma aula a qual você não pode faltar, pois mesmo sendo órfão, é através da ausência dela que você vai aprender tudo. Para certas pessoas, é a aprendizagem do desapego emocional. Para outras, é aprender a não alimentar expectativas. Não importa a quantidade de vidas que você passará tentando. A aprendizagem levará o tempo necessário para sua compreensão. Quando eu me conscientizei plenamente que a minha escolha familiar havia sido guiada desta forma, percebi que precisava parar de lutar contra ela, de lutar contra mim mesmo. Os ressentimentos, rancores, decepções e expectativas que eu havia acumulado com relação a meus pais foram, pouco a pouco, perdendo substância. Eu devia finalmente confessar a mim mesma que ter reencarnado em meio àquelas pessoas me havia permitido entender tantas coisas que eu não podia achar lugar melhor para evoluir. Utilizando palavras tão simples quanto obrigada, eu te amo. Diante das dificuldades que eu encontrava com os meus entes queridos, eu sentia plenamente essa gratidão. Gratidão perante o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e também a mim mesma. Acho que fiz um pouco mais do que aceitar a minha escolha de ter nascido naquela família. Eu aprendi até a amar a parte de mim mesma que havia feito tal escolha. Eu comecei a me amar. A prática do Ho'oponopono é uma maneira de acelerar o processo de aceitação da sua condição humana, para depois receber a aprendizagem necessária à evolução da sua alma ou eu profundo. Ao me reencarnar aqui nesta época, eu certamente quis participar dessa descoberta do amor próprio, ou melhor, eu talvez tenha desejado vivê-la plenamente para atingir o estágio supremo da evolução da alma. Pouco importa a razão, na verdade, porque eu me sinto bem quando pratico o Ho'oponopono e aceito a minha vida aqui embaixo com os meus entes queridos. O que mais eu posso querer a não ser continuar assim? Você tem a oportunidade de aprender a amar graças aos seus entes queridos. Quer você acredite ou não em reencarnação, a família está aí para lhe ensinar a amar a parte de si mesmo que você tanto deprecia. Ela é o reflexo do que você busca esconder no fundo do seu coração. É uma mensageira do seu eu profundo. Você já reparou que os comentários dos seus entes queridos sempre afinetam o ponto que mais machuca? Talvez porque eles o conhecem bem, ou mais provavelmente porque você criou junto com eles a situação que os levou ao conflito em questão. Você é o criador da situação. Você instaurou tudo o que era preciso para que as memórias que estavam latentes dentro de si fossem reveladas à luz do dia, no intuito de limpá-las. O seu pai ou a sua mãe só fizeram atender a essa necessidade e transmitir a mensagem ao seu eu profundo. Então, por que não aproveitar almoços de famílias para fazer uma faxina geral? Isto é, aliás, bastante prático. Em vez de eliminar as memórias erradas durante várias semanas ou vários meses, você pode limpá-las ao máximo em apenas algumas horas. Não estou dizendo para você reunir a família somente com o objetivo de resolver os conflitos atuais ou passados.
mas simplesmente aproveitar um aniversário ou casamento para avisar as emoções que surgem dentro de si diante do tio Roberto ou do primo Marcelo. Trata-se de deixá-los vir à tona e reconhecê-las. Quando estou com a minha tia Josiane, ela sempre me fala dos problemas de dinheiro que está enfrentando. Isto me irrita toda vez. Tenho a impressão de que ela acha que eu sou cheia da grana. A interpretação das palavras da tia Josiane certamente está errada, mas a emoção que você sente é bem real. É nesse exato momento que você pode acionar o processo do Ho'oponopono. Perdão, sinto muito por ter provocado este encontro. Obrigada, tia Josiane, por ter feito vir à tona esta minha memória errada. Eu te amo, mensageiro, que faz parte de mim e da minha família. O mesmo ocorre quando você está diante da sua irmã, em quem acabaram de detectar um câncer e que continua fumando um cigarro atrás do outro. É inútil ficar com raiva ou manifestar sua preocupação, pois você tem uma ferramenta maravilhosa à sua disposição. Sinto muito, obrigada, eu te amo. Repita tantas vezes quanto necessário e depois envie amor à sua irmã. Quando o juízo de valor desaparece e a preocupação se atenua, torna-se possível comunicar-se e agir em conjunto, para que a doença não seja mais um fardo para todos. Quando o processo do amor é ativado, ele irradia por toda parte ao seu redor. Todos os seus parentes, amigos e conhecidos sentirão esta paz, e os comentários mudarão de rumo, indo em direção ao respeito. O espelho que é a sua família pode se tornar um reflexo do amor, o sentimento ao qual você está se conectando. A sua alma selecionou as melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal, seus filhos, pais, avós, irmãos, irmãs, tios e tias. Então, utilize-os. Eles estão aí para fazer você crescer. Surpresa. Vou lhe dar aqui uma dica que me ajudou muito a parar de alimentar expectativas quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono. A cada limpeza eu dizia: sinto muito, perdão, obrigada, eu te amo, surpresa. Surpresa servia para indicar à minha mente que algo ia acontecer, era óbvio, mas que ela devia deixar as coisas seguirem o rumo delas. Eu não tinha nenhuma ideia de como aquilo ia acontecer comigo, nem onde, nem quando, nem o que. Uma surpresa da vida ia chegar após a limpeza que eu havia acabado de fazer. Esta era a minha única convicção. O ego ficava contente e ocupado ao ouvir a palavra surpresa, o que dava ao meu eu profundo tempo suficiente para me preparar para algo inesperado. Era tiro e queda. Presentes tão variados quanto surpreendentes sempre chegavam até a mim. Hoje eu não sinto mais a necessidade de dizer surpresa. Já entendi que posso ter total confiança e ficar sem expectativas. O espanto ainda permanece e é cada vez mais óbvia somente a certeza de que é sempre a melhor solução que me aparece. Budismo sempre. O Dr. Lin menciona o estado zero como objeto da prática do Ho'oponopono. O equivalente desse estado, na minha opinião, é a vacuidade do budismo. No ensinamento budista, um dos objetivos é alcançar um estado de vazio, pois é ele que permite acolher a inspiração. É necessário compreender a vantagem de atingir a vacuidade e ver como o Ho'oponopono pode trazer uma ajuda valiosa.
esvaziar a mente, tudo bem. Mas por quê? Vou começar falando daquela vozinha que canta dentro da sua cabeça refrão lacinantes e nem sempre positivos. Trata-se da mente. Ela entra em ação na primeira oportunidade, isto é, o tempo todo. Aliás, esta tal de mente é incrível. Ela tem resposta para tudo e é a maior sabichona. Mesmo se o que ela diz estiver errado ou nunca tiver sido verificado, ela vai em frente e diz: eu a considero como uma criança que quer se gabar diante dos amiguinhos, contando histórias ouvidas da boca de adultos e cujo verdadeiro significado ela não conhece. Ela fala o tempo inteiro, chegando a ponto de fugir do tema. É assim que um fluxo contínuo de crenças adquire forma e inunda sua cabeça. Desde a infância, quando a sua mente absorvia, em primeiro lugar, as palavras das pessoas que o estavam criando, e depois, ao longo dos anos, essa mente espreita tudo o que possa confirmar o que lhe foi contado. Ela registra os novos dados no disco rígido das suas crenças, que em seguida ela repete incessantemente. A mente faz uma seleção das informações que você recebe e quando algumas delas são descartadas, é o seu inconsciente que as recupera. O seu eu profundo está ligado ao seu inconsciente e por isto pode agitar bandeiras para chamar sua atenção em caso de erro do sistema, ou seja, caso sejam recebidas crenças erradas. Em geral, ele utiliza sonhos e intuições, duas ferramentas que a mente havia, entretanto, tomado cuidado de desviar de você. Portanto, quando crenças erradas são recebidas pelo seu eu profundo, há uma reação imediata que não necessariamente é perceptível por você, visto que a sua mente vive tagarelando. Pesadelos podem ser sinais muito reveladores. Ocorre uma falha no seu sistema de crenças e você nem repara. O seu inconsciente ou eu profundo faz das tripas coração para fazer você entender que tem um vírus ali. Ele toca todos os apitos de alarme, chegando até mesmo a provocar incidentes graves para que você faça uma formatação, limpeza das suas crenças. Mas, concretamente, a mente é quem fica martelando na sua cabeça que é preciso sofrer para ser bonita, que dinheiro só se ganha com suor, que os ricos são ladrões, que as doenças estão aí unicamente para fazer você sofrer. Todas aquelas frases banais que o levam a pensar que você não merece ser feliz, que não vale a pena viver e que, aliás, você não tem nenhum valor, visto que acabou de ser demitido do seu emprego. Na verdade, é uma espécie de pássaro de mau agouro criado por conta própria e para si mesmo. Acho que você está começando a entender aonde eu quero chegar. Não seria útil calar a criança mimada que é a sua mente para destacar os aspectos positivos que existem em você? A vacuidade ou vazio que fala o Dr. Lin é o que possibilita escutar e seguir o verdadeiro caminho, a divindade que existe em você, que lhe permite se realizar e lhe mostra que a sua demissão vai lhe proporcionar a concretização do seu sonho, como, por exemplo, ser guia de montanha ou professor de crianças deficientes. Esse caminho leva também a olhar o seu rosto e o seu corpo como uma maravilha de realização, na qual a complexidade da montagem de simples células deu esse resultado incrível. E assim vê em cada ser vivo a mesma elaboração maravilhosa da vida. Graças ao seu vaso interior,
você finalmente compreenderá que o universo é abundância, que há de tudo em profusão para todos. Você saberá que merece ser feliz. Então, diante de cada frase negativa que sair da cartola da sua mente, agite a sua varinha Ho'oponopono e transforme-a em pomba branca, esticando as asas do amor e da gratidão. O vazio que resultará disto dará lugar à paz, emoção pura que gera alegria de viver. A mente, uma vez colocada em repouso e em uma paz significativa, dá assim a você a possibilidade de ficar totalmente receptivo às oportunidades que se apresentarem na sua vida. Quando a mente diz permanentemente: só há miséria nesta terra, você de fato só enxerga miséria e esquece de escutar o mendigo com o qual acabou de cruzar, que precisava acima de tudo de atenção. Quando a mente reitera: eu não consigo nada, você lhe dá razão, não entrando em ação quando surge uma oportunidade ou preferindo esperar em vez de suscitar acontecimentos positivos. É por isso que não há nada como esvaziar a mente para dar lugar a todas as possibilidades. Esvaziar a mente é permitir que a ação divina chegue por intermédio seu. Você age com um guia mais atento às suas necessidades. E como esvaziar a mente, a não ser limpando as crenças acumuladas inúmeras vezes? Como esvaziar a mente? Eis uma historinha contada pelo Dr. Wei W. Dia. Ela pode lhe permitir memorizar de uma vez por todas a vantagem de utilizar a limpeza, isto é, o Ho'oponopono, para esvaziar a mente. O mestre diz ao discípulo: você deve esvaziar a mente. O discípulo responde que não sabe como fazer. O que você faz depois de comer? Pergunta então o mestre. A digestão, retruca o discípulo. Não, refuta o mestre. Você lava a louça. Em todo caso, para mim foi uma revelação cheia de bom senso e humor. Aqui e agora. O outro fator que aproxima essa técnica dos ensinamentos budistas é o fato de que cada instante é um pretexto para praticar o Ho'oponopono e, por conseguinte, viver o momento presente aqui e agora. Quando você sofre um trauma e toma o cuidado de fazer uma limpeza logo em seguida, você está vivendo o momento presente. Quando você fica chateado por causa de uma notícia que perturba a sua mente e faz uma limpeza, você está vivendo o momento presente. O futuro é conjectura, o passado já foi ultrapassado, só o momento presente conta. Em vez de imaginar o pior, ao ouvir a sua vizinha comentar com o marido sobre a falta de combustível no posto de gasolina da sua cidade, limpe as memórias que se ativaram naquele momento. Assim você evitará pensar no cancelamento da sua viagem de carro que estava prevista para o dia seguinte, o que então impediria você de visitar os seus filhos. Nesse caso, você está fazendo conjecturas, isto é, imaginando o futuro, mas você também pode se lembrar da última greve dos postos de gasolina, que havia igualmente estrangulado o fornecimento dos seus postos preferidos. E aí você está recordando o passado. Para se manter no presente, aqui e agora, limpe os medos que o oprimem, dizendo simplesmente: perdão, obrigado, eu te amo, e deixe a calma se estará em você. Você poderá assim escutar o resto da conversa, que lhe informará que se tratava de um problema técnico e que a escassez só havia durado 2 horas, tempo necessário para recolocar as bombas em serviço. Como acabei de descrever nessa história, a vantagem de viver o momento presente é permanecer em contato com a realidade, longe dos pensamentos negativos.
Estes últimos surgem quando você está recordando o passado, as experiências terminadas ou especulando sobre o futuro, elucubrações descontroladas da mente. Contrariamente às ideias prontas, você não está sendo realista quando se refere a dados obsoletos ou imaginados. Você está no real quando escuta aqui e agora todas as informações que chegam nesse instante e que lhe dão a integralidade das informações. O mesmo vale quando você se identifica ao seu passado profissional. Eu sou um executivo aposentado. É como se você vivesse com o pé no mundo do passado. Você só existe pela metade. Antigamente, as crianças respeitavam os mais velhos. Ah, os velhos tempos. Você vive com nostalgia. Viaja em um passado idealizado. Torna-se muito mais difícil ver os bons lados da sua vida atual quando a sua cabeça permanece no passado. Os chefes não são mais tão compreensivos quanto antes. Você vai trabalhar remoendo as vantagens que perdeu desde a sua fusão da sua empresa. Você continua no passado, não enxerga mais as oportunidades que se abrem para si mesmo, focalizando apenas nas demissões que se sucederam. Tudo isso é provocado porque você não está vivendo o momento presente, não está ligado ao seu eu profundo, que faz parte da realidade. Ao se fixar no presente, você se torna realista, longe das apreensões e dos medos. Você entra na realidade no momento. As experiências do passado retornam ao lugar histórico delas, ficando guardadas nas gavetas da memória. Elas desempenharam um papel em determinado momento e permitiram que você se construísse. O pensamento que você cria de cabo a rabo pode se tornar uma realidade. Esse poder da mente é reconhecido hoje por muitos filósofos e cientistas. É por isso que é importante controlar a qualidade dele. Quanto melhor o tipo de pensamento, melhor será o seu futuro. E se você ainda duvida da sua capacidade de criar uma manhã radiante para si mesmo, deixe agir o seu inconsciente ou eu profundo. Para ajudá-lo a se afastar das opressões, medos e angústias, utilize a limpeza, ativando o Ho'oponopono. Eu diria inclusive que neste caso ele deve ser consumido sem moderação. Compaixão de amor. Com o Ho'oponopono, você é levado a olhar para cada detalhe da sua vida de maneira mais intensa e com muito mais amor e compaixão. Este é outro caminho que se aproxima da religião. Obrigado, eu te amo. É um mantra muito simples de recitar. Essas palavras também permitem entrar em contato com o divino, com a sua divindade. Pronunciando essas palavras, eu percebi igualmente a que ponto a repetição podia ser eficiente e entendi qual era a vantagem de repetir orações infinitamente. É uma forma de alcançar o automatismo do cérebro, um meio de ocupar a mente e imprimir nela de tanto repetir uma ideia nova. Mesmo assim, mantenha-se vigilante, pois as palavras podem ter um duplo sentido. É o que demonstra a língua dos pássaros. O seu inconsciente pode entender uma palavra de várias maneiras. O cérebro é um demente a vagar dentro da mente devagar. Eis um exemplo para entender como é fácil, para o seu inconsciente, reinterpretar as frases do dia a dia. As orações não fogem à regra. Hoje, quando a minha mente se põe a galopar diante de um acontecimento, tenho essa ferramenta de limpeza que se aciona sozinha e entra em perfeita adequação com as minhas convicções. É a primeira técnica que eu utilizo com tanta facilidade. Acho que é porque as palavras perdão, obrigado, eu te amo oferecem poucas possibilidades de erros interpretativos.
Começando com perdão e através da entrega de si mesmo, o seu verdadeiro valor, que você estabelece uma conversa com o seu eu profundo. Obrigado. Lhe dá confiança, colocando à mercê da vida e da fé na vida. Essa palavra é mais forte do que a gratidão. Gratidão pelo tempo presente, pelo tempo passado ou pelo tempo futuro. Obrigado a tudo que vive, às pessoas, aos animais, à natureza, à terra e às suas criações. Isso mesmo, você tem um grande talento criativo. Eu te amo é uma frase na qual o sujeito anda lado a lado com o termo amor, que por sua vez está ligado a ti. Tenho eu, euforia e apogeu, que se regozija, que é o meu e que é o profundo. Tenho ti, ou outro, meu espelho, meu próprio reflexo, minha própria natureza. Quanto a amo, é o mais belo Senhor, o mais justo amo a quem eu devo obediência, o bálsamo da alma. Obrigado, eu te amo, é uma oração invisível, dita lá no fundo do seu coração para si mesmo, a pessoa que você mais esquece no seu cotidiano. E se essas não forem palavras que podem consolidar você no melhor da vida, em todo caso elas parecem muito ter esse poder. Ser cristão. Esses princípios fundamentais do amor se encontram, obviamente, na religião cristã. Eu gostaria primeiro de citar a seguinte frase: ame o teu próximo como a ti mesmo. Trata-se aqui de relembrar que o outro é o espelho da sua vida e também de demonstrar que você e eu estamos unidos pelo laço sagrado do amor. Amar a si mesmo. Porém, é difícil dar aos outros o que você não possui. Preencher-se de amor é amar a humanidade que existe em você. Todo aquele conjunto complexo que é capaz tanto de fazer sofrer quanto de tornar feliz. A ausência de juízo de valor pode ser um caminho para ter acesso a esse sentimento de paz. E com o Ho'oponopono, você dispõe de uma ferramenta para limpar todo tipo de juízo de valor. Quando você julga as suas próprias ações, tratando a si mesmo de idiota ou imbecil, quando você derrama o seu café na sua camisa logo antes de sair para o trabalho, você baixa o seu nível vibratório e se torna desta forma cada vez mais sensível às agressões exteriores. A desvalorização dos seus próprios atos no cotidiano gera um enfraquecimento do seu sistema imunitário e da sua energia. Em vez de ler ou escutar as má notícias do jornal enquanto toma o café da manhã, você poderia desfrutar desse momento relaxante pensando em fatores positivos e começar o dia com o pé direito. Concentre-se no que está acontecendo pela janela da sua cozinha. Examine a forma das nuvens pela manhã, observe a vida despertando na sua rua. Tire um tempo para apreciar esse instante. Ao transformar os acidentes do cotidiano em gratidão perante a vida, perante Deus, você envia amor a si mesmo. E ao se preencher de amor, você se torna transmissor de amor para todos aqueles que cruzam seu caminho. Então, quando a torrada cai no chão com o lado da geleia para baixo, quando o botão da camisa se arrebenta, quando a xícara é derrubada e quando não tem mais leite na geladeira, envie amor a si mesmo. Perdão, obrigado, eu te amo. Perdoar. O outro elemento que sempre vem à tona com o Ho'oponopono é a noção de perdoar todo ato que é feito contra você. Um pouco como oferecer a face direita depois que a esquerda foi agredida. Trata-se aqui de utilizar os tapas que a vida lhe dá como pretextos para limpar suas memórias erradas.
mas nem por isso o mensageiro está isento de prestar contas. O perdão é diferente da submissão. Perdoar é admitir ter dentro de si essa violência e reconhecer que é necessário se separar dela para seguir em frente. Perdoar é dar ao outro, tanto quanto a si mesmo, a oportunidade de redescobrir o caminho do amor. Quando arrancam o colar de uma moça em plena rua enquanto ela está voltando para casa, há um choque. Praticar o Ho'oponopono pode parecer fora de propósito nesse caso, mas pense no medo que invade a pessoa naquele exato momento. Com frequência, segue-se um forte sentimento de culpa na vítima, e é dessas emoções que é preciso se desprender para reagir da forma mais adequada possível à situação. Quando você permanece com medo, não ousa mais sair de casa. Quando fica se culpando, não ousa prestar queixa. O simples fato de dizer perdão, obrigado, eu te amo, lhe dá a possibilidade de restaurar a calma e se recuperar do choque. Você pode dizer o seguinte: perdão por ter provocado a tentação ostentando esta joia. Perdão por eu ter deixado me roubarem. Perdão por ter pegado a rua errada. Obrigada por ter feito vir à tona a memória de fragilidade, impotência e raiva. Eu te amo, parte de mim que criou esta situação. Perdoe-se por ter sido obrigada a criar esta situação, no intuito de revelar suas memórias para apagá-las. Perdoe o universo por ter sido cúmplice. Perdoe aquele homem por ter sido um mensageiro doloroso. E, sobretudo, envie amor a si mesmo e ao universo. Você pode, em seguida, ir à delegacia de polícia declarar a agressão sem omitir nenhum detalhe ao descrever o ladrão. Alguns de vocês podem pensar que não é necessariamente útil ir prestar queixa quando a limpeza foi bem feita, o que com certeza é verdade. Mas eu também penso que se o ladrão for pego, ele poderá, por sua vez, praticar o Ho'oponopono diante dos policiais. Quando você tem a impressão de estar vivendo uma situação tão violenta que você só pensa em resolver o problema sob o jugo da raiva, esquecendo a noção de perdão, pode encontrar obstáculos cada vez mais difíceis de superar. Pequena ilustração. São 9 horas da manhã, você está atrasado para o seu compromisso e decide tomar um atalho. De repente, você vê um sinal vermelho e pisa brutalmente no freio. Um violento solavanco faz você se sobressaltar no assento do motorista. O seu carro acaba de ser atingido na traseira por um automobilista. Você sai furioso do seu veículo para constatar os danos. Ao ver a sua raiva diante do para-choque amassado, o barbeiro decide não ficar passivo e começa a gritar também. As cabeças estão tão quentes que nenhum dos dois percebe o engarrafamento que vai se formando. Os outros automobilistas buzinam, vociferam e é impossível registrar a ocorrência, pois o seu interlocutor se recusa a entrar em contato com o seguro dele por um estrago tão pequeno. A coisa fica feia. A polícia é chamada como reforço, obrigando-o a apresentar os seus documentos, os quais nem todos estão em ordem. A pessoa com quem você tinha marcado compromisso já está esperando há mais de 1 hora, quando você telefona para ela com os nervos à flor da pele. Talvez, se tivesse manifestado um pouco de compaixão nessa adversidade, você teria entendido que o seu jeito brusco de dirigir fez com que o outro motorista que freou um pouco tarde também sentisse medo, que vocês poderiam discutir calmamente sobre o assunto no acostamento e considerar consertos de forma amigável com um mecânico de confiança, no intuito de evitar um encarecimento do seguro dele. Depois, com a maior calma, você avisaria a pessoa com quem tinha o compromisso que chegaria dali a alguns minutos,
que era só o tempo de anotar na sua agenda para atualizar os seus documentos. O espelho da sua vida pode adquirir todas as formas. Daí a vantagem de respeitar aqueles que o confrontam com os acontecimentos. O perdão é uma ferramenta formidável para se recolocar no caminho do amor, principalmente utilizando a fórmula mágica em que o perdão anda lado a lado com o amor. Você já sabe que é aí que você vai entrar. Perdão por ter provocado esta situação. Obrigado por ter despertado esta memória para me permitir apagá-la. Eu te amo, mensageiro. Como cristão, quando você pede para ser perdoado, assim como perdoa aqueles que o ofenderam, o Ho'oponopono é de grande ajuda para ter esse reflexo de sabedoria. Para os não cristãos, o perdão é a chave que serve para abrir as portas do amor. Um pouco de Islã. O profeta deu aos homens as regras para viver com respeito por Deus. Dentre elas, figura uma que pede para não representar sua imagem nem a das criaturas da terra. Assim se explica a presença daqueles magníficos afrescos e arabescos que ornamentam os monumentos religiosos muçulmanos. A imaginação dos artistas é tão fértil que, quando o olhar pousa em uma de suas realizações, ela o incita a meditação contemplativa. Talvez seja por essa razão que as mesquitas são tão inspiradoras. Não há ídolos nos quais o ego poderia se perder, mas simplesmente uma introspecção para se conectar melhor ao divino. E nas casas dos praticantes dessa fé, nas quais nenhuma imagem vem distrair a mente, pode parecer mais fácil admirar o verdadeiro espelho, que é o de Deus, pois é realmente Ele que dá sentido à vida. Todos espirituais. Também vejo nessa ausência uma grande presença e até mesmo uma coisa essencial para a nossa compreensão. É que Deus não tem limites, nenhuma forma, nenhuma dimensão, nenhum lugar pode representá-lo. Nenhum material pode se identificar a Ele. Vou ainda mais longe ao acrescentar que, assim como Deus não pode ser representado, o mesmo vale para o homem e todas as criaturas da terra. Não se deveria enxergar nessa metáfora uma definição mais nobre do que o ser humano? Estou querendo falar da nossa divindade imaterial. Ela existe em cada um de nós. Não somos unicamente corpos físicos, somos muito mais do que isso. Somos espirituais. As criaturas e o Criador estão unidos nessa energia universal. É como tal que você circula por este mundo. Você é um ser divino no sentido mais magnífico do termo. Você é muito mais do que uma profissão, mais do que o papel de pai ou de mãe, mais do que a doença que o assola. Você é uma parte de Deus. Nesse âmbito, o Ho'oponopono abre as portas para essa incrível descoberta da natureza humana. Ele não somente o obriga a se olhar por dentro, mas também lhe pede para dar toda a gratidão e o amor que você merece enquanto tal. Reencontrar seus pontos de referência. Quando eu andava pelas ruas de Marrakech e ouvia o chamado para oração, não conseguia me impedir de sorrir. 5 vezes por dia eu lembrava que era verdadeiramente o ser espiritual. 5 vezes por dia eu me reconectava à minha divindade interior. 5 vezes por dia alcançava a paz. Hoje, as nossas igrejas não tocam mais os sinos da espiritualidade. A sociedade moderna decidiu transformar esses chamados em ferramentas de comunicação que incitam você ao consumo e o faz esquecer a sua verdadeira vocação. Sob pretexto de laicidade, o divino que faz parte de você foi camuflado, e é por causa dessa falta de contato que lhe vem aquela irreprimível vontade de preencher o seu apartamento.
Você substitui o amor pelo prazer, um sentimento que não dura e que você cultiva através de geringonças tecnológicas e romances efêmeros. Os anúncios publicitários e o telejornal substituem o soar dos sinos da igreja. A cidade vive no ritmo no virtual. Como reencontrar os seus pontos de referência espirituais em um mundo no qual tudo é comandado à distância por controle remoto? Há várias maneiras de estabelecer uma comunicação com a sua parte divina. As religiões constituem um dos caminhos, mas existem muitos outros. Para redescobrir a sua verdadeira natureza, você pode utilizar tudo o que o remete ao melhor de si mesmo. É inútil procurar se comparar com os ideais criados de cabo a rabo pela mídia. Você é, ao mesmo tempo, único e intensamente ligado a todas as outras criaturas do universo. Lembre-se apenas de que esse laço é divino, sendo um laço de amor. Os outros têm o mesmo tanto de amor dentro de si. Eles são tão espirituais quanto você, inclusive aquele seu vizinho que grita na janela às 2 horas da manhã. É somente que, colocando-se na matéria, essa vibração de amor quis dar uma chance de existir a todas as partículas de vida. Então essas partículas se entrechocam no grande caos terrestre. No entanto, elas têm o poder de emitir em uníssono um canto de paz. E para conseguir isso, devem reencontrar o caminho espiritual delas. E para redigi-las, a esse caminho que você pode utilizar, chamados ao amor, como perdão, obrigado, eu te amo. Criaturas criativas. O século XXI será espiritual ou não será? Uma frase que adquire todo o seu sentido neste momento em que estou escrevendo estas poucas linhas, pois as prateleiras das livrarias estão lotadas de experiências espirituais de homens e mulheres em busca da divindade deles. Há cada vez mais pessoas enxergando este mundo de outra forma. Elas compreendem hoje que não basta combater uma instituição, que a sede de poder nunca é saciada no mundo material e que é preciso ir mais longe. As pessoas também já perceberam que tudo que existe vem dos pensamentos que outros emitiram antes delas e que adquirem forma hoje em dia. Toda invenção nasceu primeiro na mente de um indivíduo antes de chegar às suas mãos. As suas ideias são igualmente fortes. Elas vivem inicialmente na sua mente, antes de surgirem diante dos olhos de todos. É aí que está todo o nosso poder criador. Você criou este mundo, deu a vida a todas estas contradições, e a razão pelo qual você deve parar de ficar julgando o que o cerca. Você criou o que há de melhor para a sua evolução. A prova disso é que quando você está com um problema, este último só envolve você e mais ninguém. Essa noção pode parecer difícil de aceitar, mas posso jurar a você que ela é muito real e também muito reconfortante. Assim que você entende que é o agente ativo da sua vida, no sentido mais vasto do termo, isto é, que as suas ações têm uma real incidência neste mundo, então você deixa de ser vítima. Abandona esse papel de criatura impotente e submissa aos acontecimentos. Entre em uma dimensão na qual tudo, absolutamente tudo, é possível. A extensão desse possível é tão vasta quanto o universo, e o universo é muito grande. O que está no exterior vem do interior. Vou retomar minha viagem indo ao continente das culturas asiáticas com Feng Shui, relembrando, os geomancistas que praticam essa arte ancestral chinesa utilizam a energia Qi para melhorar a vida material e espiritual.
Aqui circula em todo o universo e liga todos os indivíduos entre si. Isso certamente lhe lembra alguma coisa, não é? Essa energia universal que penetra nos corpos e pensamentos acaba sendo impregnada ao longo do caminho, pelas variadas formas que a natureza coloca em sua própria trajetória. Ela se modifica em termos de qualidade em função dos lugares e da orientação. Basta um sábio cálculo para determinar o tipo de ki que entra na sua casa e utilizar os 5 elementos para trazer harmonia ao seu lar. O preceito, o que está no exterior vem do interior, é, porém, uma interpretação ocidental dessa arte. Para os puristas em Feng Shui tradicional, é o ambiente que influencia o homem e não o contrário. A energia que circula no ambiente e os elementos naturais, montanhas, rios, compõem o relevo energético do lugar. Para extrair as melhores influências, o homem dispõe dos elementos água, metal, fogo, terra e madeira, para fortalecer ou diminuir o poder do Yin e do Yang. Dessa maneira, aqui permite que os habitantes preservem a própria energia. Os efeitos dos 5 elementos estão aí para otimizar e compensar os pontos fracos do habitat deles. A minha experiência de consultora em Feng Shui me permitiu fazer a seguinte constatação: eu e você influenciamos o ambiente. Uma verdadeira interação se dá entre os habitantes e o lugar. Minhas observações me permitiram compreender a que ponto cada um é 100% criador. Esse é um fantástico ponto em comum com o conceito do Ho'oponopono. Sem esquecer que tanto no Feng Shui quanto na vida, o que foi feito pode ser desfeito. Criadores de interiores. A criatividade no ambiente age assim que você personaliza um lugar. Decorar é uma maneira de criar, de inventar uma atmosfera. Para isso, você coloca tudo o que você adora. É o que eu chamo de decor-adoração. Essa prática diz respeito tanto ao seu domicílio quanto ao seu local de trabalho. Os bibelôs, os móveis, a cor das paredes e das cortinas, a escolha da função de cada cômodo, a maneira como você os organiza, tudo isso é criação. No jardim é a mesma coisa. As flores e árvores que você planta, os legumes e frutas que cultiva e os espaços que escolhe para eles são formas de criar um quadro ao seu redor. Você é o artista, o pintor da sua vida. A casa é a tela. Os objetos são os tubos de tinta que você mistura um com os outros. E as suas mãos aplicam cada pincelada, assim como o pincel faria. E como você organiza o lugar recorrendo à sua cultura, tradições, vontades e sonhos. Você exibe claramente para o mundo o que possui dentro de si. É por isso que tudo que cerca vem do seu interior. Eu gostaria de acrescentar que o fato de selecionar um apartamento em vez de outro, comprar em uma loja ou um escritório para lançar um negócio, ou ainda investir em uma casa de praia, constitui escolhas que também faz parte da sua sutil equação da criatividade. Certas pessoas falam de amor à primeira vista ou boa relação custo-benefício, elementos que sempre são muito subjetivos, cujo valor só você vai decidir. Mais uma vez, você é o agente ativador e criador dessa decisão. Quando você planeja morar em um espaço, é com seus próprios critérios do momento que faz essa seleção. Também é revelador morar na Rua da Caridade ou na Avenida da Liberdade. O endereço postal, longe de ser inofensivo, pode ser revelador do que o inconsciente deseja transmitir a você. Aqui, mais uma vez, você cria os indícios necessários à compreensão da transformação que você veio encontrar.
Você tem tanta tendência a pensar que não exerce nenhum poder sobre o que o cerca que acaba esquecendo a que ponto você produz um verdadeiro impacto no mundo exterior. Estou falando da sua casa, é claro, mas o mesmo vale para a cidade na qual você decidiu morar, a sua região, seu país e até mesmo seu planeta. Você dispõe de um grande poder que você nem imagina. Faço questão de ressaltar também que você é um excelente criador, que gera criações perfeitas. A casa, região ou país no qual você decidiu viver lhe convém perfeitamente. No entanto, é difícil acreditar nessa perfeição em termos de escolha de residência, quando catástrofes parecem se suceder desde que você foi morar lá. E como admitir essa teoria quando os vizinhos de porta são estudantes cuja vida noturna e musical perfura as paredes do seu apartamento? O que dizer também quando cheiros horríveis provêm da usina de tratamento de esgoto e invade o seu escritório alguns dias apenas após você ter finalizado a compra do local? Tudo isso suscita o maior ceticismo quanto à sua capacidade criadora e um sentimento de culpa pode então aflorar. A parte mais difícil consiste em aceitar esses fenômenos como ferramentas de evolução e não obstáculos insuperáveis e injustos. O Ho'oponopono está aí para ajudar você a recolocar tais acontecimentos no devido lugar, afastando-os da sua tendência a se comportar como vítima e, portanto, reassumindo seu papel de agente ativo criador. Acidentes domésticos talvez sejam anunciadores de que você precisa se desapegar do lado material e se concentrar na sua realização interior. Os sinais que perturbam o seu cotidiano são descargas elétricas para fazer você reagir e reconquistar a essência propriamente dita da sua vida. Será que os vizinhos ensurdecedores não estão querendo acordá-lo do seu torpor, o qual hábito instaurou na sua vida e que você cultiva à custa da sua felicidade? Quanto ao mau cheiro, será que ele não está lhe avisando abertamente que você não se sente bem na sua vida ou simplesmente não sente aquele novo cliente que acabou de entrar? Tudo tem um sentido. A prática do Ho'oponopono não somente suscita a aceitação dos acontecimentos, como também provoca a aceitação do seu maravilhoso poder criador, que lhe permitiu elaborar um ambiente propício à sua evolução. Dessa maneira, é mais fácil agradecer a si mesmo por ter interferido no intuito de abrir novas perspectivas para si próprio. A limpeza dos sentimentos de culpa e raiva que o invadiram naquele lugar lhe dá a oportunidade de acessar um novo olhar sobre a sua vida e abrir espaço para as melhores soluções. Pode ser, por exemplo, organizar um local de forma diferente, talvez em outra cidade. Em todo caso, será para continuar lá a sua evolução. Atração e Ho'oponopono. No Feng Shui, ao poder da atração é só um passo místico. Esse modo de funcionamento consiste em uma espécie de lei universal inevitável. Para resumir o princípio da lei da atração, basta constatar que comportamentos agressivos atraem violência e gestos de amor atraem compaixão. É uma experiência que cada um de nós já viveu, colhendo o que havia plantado. Quando você entende que o ambiente ao seu redor é uma emanação da sua pessoa e que a energia que circula em torno do universo pode revestir aspectos tanto negativos quanto positivos em função do que ela encontra no caminho, fica fácil imaginar o impacto que um pode exercer no outro. A qualidade da energia que reina na sua casa depende da orientação dela e do ambiente exterior, seja ele natural ou artificial, montanhas, rios, prédios, estradas. Quando uma casa recebe energias nefastas, é necessário contrapor esse fluxo mexendo na organização do espaço interior.
torna o seu domicílio tão aconchegante quanto o ninho protetor para toda a sua família é um dos remédios. Assim, você transforma a energia negativa em uma onda benéfica para todos os que dividem a casa. Outro aspecto, que não é menos importante, é que uma vez essa energia alterada positivamente, ocorre uma transformação que leva o lugar a mudar de nível vibratório. Quando isso se produz, as energias nefastas que rodeiam a casa são chamadas para outras bandas, deixando o caminho livre para ondas benéficas. Falando concretamente, quando os habitantes de um lugar decidem repensar a organização deste último em função dos princípios do Feng Shui, porque desejam a realização de seus projetos, quando otimizam o lugar em questão para concretizarem seus sonhos, os objetivos são rapidamente alcançados. Observações me permitiram compreender que uma mudança se operava na maneira de pensar dos habitantes. A principal causa dessa metamorfose se devia à circulação correta da energia na casa. Isso pode corresponder à circulação dos habitantes, que é facilitada no lugar, pois nenhum obstáculo vem atrapalhar. Por exemplo, o acesso à mesa de trabalho. A casa desliza. Nenhuma desordem permite que a energia fique estagnada e perca qualidade. Os armários e o porão são ocupados pelo que é necessário, visto que os objetos inúteis já desapareceram em antiquários e lixões, dando espaço para futuros ganhos materiais. Os quadros e bibelôs que compõem a decoração são evocações positivas e valorizadoras para todos os que vivem no local. Assim, eles veem seu otimismo crescer, a confiança se instaurar e as oportunidades se produzirem. Eles atraem sorte para si e o sucesso de suas iniciativas é garantido. O fenômeno da atração se instaura. Às vezes, também, as mudanças são tão sutis que as pessoas não conseguem percebê-las, pondo-se então a perderem a paciência e depois duvidarem da sensatez do projeto. Ideias sombrias se formam e a atenção é desviada para ocupações consideradas como mais adequadas ao estado emocional delas no momento. Algumas mergulham em videogames para passar o tempo. Outras começam a reforma geral da garagem para se sentirem úteis. Outras ainda decidem limpar a casa do chão até o teto todo santo dia para evitar se culpar. Desse modo, elas deixam jogadas aqui e acolá documentos necessários à continuidade do projeto que estão realizando. Questões estas que serão resolvidas mais tarde, ou seja, no dia em que se tornarem urgentes. A dúvida dá lugar então à desvalorização. Os projetos vão parar debaixo da pilha de roupa para passar e dos livros a serem arrumados. Nem passar em falar de novo sobre o assunto, aquela ideia era estapafúrdia, e eu sou completamente idiota de ter acreditado nela. A lei da atração sempre age, mas a noção de bem e mal lhe foge totalmente. Ela atrai para a sua casa o que você envia, e no exemplo citado não é a melhor das coisas, como você deve ter percebido. Com as energias em geral, ou aqui, é o mesmo caso. Lugares estagnantes captam energias estagnantes. Paredes que viram dramas acontecerem atraem energias ditas perversas. Torna-se necessário quebrar o círculo vicioso que se instaurou e é alterado o nível energético do local que se torna possível atrair um aqui benéfico. O mesmo vale quando você quebra hábitos emocionais negativos. Assim que você se desfaz do papel desvalorizador de vítima, você entra em uma dinâmica na qual tudo se torna possível. Abra espaço para a abundância e a prosperidade na sua casa e na sua vida. Como está explicado no princípio da lei da atração, o aspecto emocional é muito importante. Os sentimentos negativos que o oprimem atraem outras emoções negativas,
provocando situações cada vez mais desagradáveis. De nada adianta saber que não cabe às suas emoções guiar o seu caminho. Você volta e meia cai na armadilha. Felizmente, o Ho'oponopono está aí para tirar você dessa cilada, devolvendo-lhe as rédeas da sua vida. Quando você pensa que o mundo é injusto, que o seu marido ou a sua mulher está errado e que o seu chefe é completamente irracional, não é mais você quem está governando a sua vida, mas sim os seus medos, receios e dúvidas. As crenças erradas que eles trazem à tona podem ser apagadas. E com o Ho'oponopono, toda situação difícil é pretexto para uma limpeza. Perdão, sinto muito por ter criado esta dúvida. Eu não sabia que tinha isto dentro de mim. Obrigado por ter feito isto vir à tona, para que eu pudesse limpar. Eu te amo, você que me fez duvidar. Eu me amo, por ter apontado esta crença, a fim de limpá-la definitivamente. A fórmula obrigado, eu te amo basta amplamente para a dissolução completa da memória errada. Em caso de dúvida sobre a limpeza, basta repeti-la até a emoção negativa dá lugar ao bom senso, que enxerga para além de qualquer medo, que lança um olhar de amor. Todas as emoções que geram mais dificuldades do que soluções podem ser varridas com uma só frase. Você reconquistará a melhor das energias, atraindo ao mesmo tempo a melhor das soluções. É uma ferramenta inevitável para tornar eficaz e positiva a lei universal da atração. Só posso aconselhar o uso dela, pois ela torna acessível a qualquer um o enorme potencial que reside neste mundo. É um complemento indispensável para a realização dos seus projetos e sonhos, uma chave que lhe abre o universo dos possíveis. E como eu já disse mais acima, o universo é realmente grande, então imagine só o tamanho dos possíveis. Manual de Instruções da Atração. Para tirar o máximo proveito da lei da atração, é necessário entender que ela não faz distinção entre o bem e o mal. Ela age o tempo todo, pouco importando a pessoa, o lugar ou o tipo de pensamento. O melhor jeito de atrair acontecimentos positivos, graças a esse fenômeno quântico, é emitir pensamentos positivos permanentemente, o que, a princípio, ainda não é imaginável para a maioria das pessoas que vivem neste planeta. A ferramenta Ho'oponopono cai como uma luva para a redescoberta do nosso potencial criador. Ela permite limpar os pensamentos negativos, que não passam de memórias erradas. Isso age como um banho de amor, no qual basta dizer perdão, obrigado, eu te amo, para abrir o chuveiro. Uma vez limpas, as memórias são dissolvidas para sempre. Dá-se espaço à abertura positiva. O fenômeno da atração se instaura rapidamente graças às conexões que se fazem entre as ideias positivas. Quanto mais houver limpeza, mais a visualização ficará clara. Você é capaz de conceber mais facilmente uma imagem de êxito e sucesso praticando o Ho'oponopono. A cada dúvida, limpe. A cada medo, limpe. A cada impaciência, limpe. A cada emoção negativa, limpe. E, ao confiar no fenômeno da atração, você não alimenta expectativas no que diz respeito à maneira como ele se manifestará. Certas pessoas dizem que é preciso ter fé, outras que é preciso ter confiança na vida. Aqui direi a você que a prática do Ho'oponopono consiste, antes de tudo, em ficar sem expectativas quanto ao resultado. A última coisa com a qual você precisa se preocupar quando os problemas o deixam atolado são realmente os detalhes do resultado. Você sabe de que precisa. Precisa ter abundância e não resolver os seus problemas de dinheiro. Precisa se curar e não encontrar o remédio milagroso para a sua doença. Precisa dividir a sua vida com a alma gêmea e não viver como uma criatura da moda.
Precisa de um trabalho adequado às suas competências e não daquele emprego que você viu nos classificados. Emita um pedido positivo. Visualize o filme do seu sonho sendo realizado e bem-sucedido, limpando ao mesmo tempo os seus temores ao longo dos dias que transcorrerem desde o seu pedido. E acima de tudo, deixe a vida levar você. Tudo acontece na hora certa, da melhor maneira possível para você. O Ho'oponopono reverbera em cada um. Para concluir a minha apresentação sobre a lei da atração, vou levá-lo mais longe no mundo da sutileza, até onde muitos de vocês já adivinharam que há respostas para várias de suas perguntas. Por eu e você sermos feitos de carne e osso, é fácil renegar a parte que pensa e reflete em cada um de nós. As minhas ideias não estão contidas em um órgão, elas parecem vir, em vez disso, de algum lugar lá em cima, fora da minha cabeça. Não preciso fazer nenhuma ressonância magnética para entender que o meu cérebro é um receptor. Ele armazena dados que, sob a forma eletroquímica, espalham-se em seguida pelo meu organismo. Com base nesta constatação, eu também considerei a possibilidade de que, assim como no Feng Shui, as informações pudessem ter maior ou menor qualidade, conforme o estado das pessoas que a tivessem enviado. Veja bem, eu mencionei o estado emocional e não a pessoa propriamente dita. Todos nós somos semelhantes em termos de constituição, mas os problemas de saúde e as experiências vêm fazer a diferença no âmbito físico, o que não torna você nem melhor e nem pior do que os outros. As emoções têm a capacidade de provar alegria ou trazer à tona crenças ditas erradas e colocar você em estados de angústia. É aí que os seus pensamentos podem se tornar um problema para os outros. Você dispõe de um radar que lhe permite detectar as ideias do momento e entrar em sintonia com aquele ou aquela que está na sua frente. A atitude corporal também é um meio de se comunicar. Porém, de forma mais sutil, percebemos a energia que emana da pessoa. A secreção de feromônios parece dar aos cientistas uma resposta satisfatória sobre esse fenômeno. Só que essa secreção hormonal é ativada porque o organismo deu essa ordem. Eu me pergunto, portanto, quem deu essa ordem? Quanto mais voltamos à origem do processo, mais nos damos conta de que há realmente um pensamento que acionou todo o mecanismo. Todos nós já passamos pela experiência de sentir algo esquisito só de falar com o desconhecido, pois o sexto sentido pode nos indicar a maior prudência perante uma pessoa ou, ao contrário, fazer uma amizade nascer em um segundo. A energia que emana dos seus pensamentos é de fato sentida por todos, tal como um fenômeno amplificado. Quando você está às voltas com uma emoção forte como a raiva, ela o leva a encontrar unicamente pessoas agressivas. Como exemplo, vou citar o comportamento ao volante, pois o carro é o lugar mais extraordinariamente exposto às emoções de todo tipo. Você já não reparou que quanto mais o veículo da frente o irrita, mais você fica sujeito a buzinadas dos de trás? Quanto mais você fica com medo de fazer uma ultrapassagem, mais vem carros na pista em sentido contrário? Quanto mais você xinga o motorista que acabou de frear bruscamente na sua frente, mais você recebe insultos do motociclista que está tentando ultrapassar o seu carro? Ao contrário, quando você canta com o coração alegre, a música preferida que está passando no rádio, mais a estrada lhe parece leve, mais os motoristas se tornam cordiais e mais os sinais ficam verdes quando você se aproxima deles. Sorte? Talvez. Reverberação. É assim que você pode considerar esse fenômeno. O seu estado emocional é o seu estado vibratório. As suas vibrações dão origem aos famosos espelhos, os outros, e a reação deles não é nada mais além do eco do seu estado interior. Vou dizer mais uma vez, nada como uma boa limpeza das emoções negativas para deixar você em sintonia com a verdadeira vida. Você encontrará cada vez mais pessoas atenciosas que reverberam na sua frequência, colocando-o no modo Ho'oponopono. É assim que a lei da atração funciona. Você atrai o que você emana. Então vibre com tudo que há de melhor em si mesmo.
Como mudar o mundo? Após a leitura deste livro, você pode ter uma ideia da resposta. Vou lhe dar uma dica. Começar com mudando e termina com a si mesmo. Eis a solução do enigma. Mude o mundo, mudando a si mesmo. Eu também poderia lhe dizer que é mudando o seu olhar sobre o mundo que você o mudará, só que isso não basta. A visão que você tem da vida, da sociedade, das pessoas, da bolsa e da moda, lhe é própria e única. É uma coisa que depende da sua educação e personalidade. As práticas espirituais lhe permitem alcançar compaixão e tolerância, o que é uma maneira extraordinária de mudar o seu olhar com relação aos outros. Porém, sempre resta alguma coisinha perturbadora. Pode até ser que esse cisco no olho seja o juízo de valor. Mude o mundo mudando a si mesmo. Isso mesmo. Eu julgo você, você me julga, você se julga o tempo todo e não necessariamente de forma consciente. São pensamentos fugazes que aparecem e desaparecem tão rápido quanto nasceram. Trechos escolhidos de pensamentos que julgam. Prefiro um vestido vermelho, porque ele cai melhor nela. Ai, aquele cabelo. O cabeleireiro fez um corte horrível na moça. Por que será que o carro da frente não anda, hein? Feijão de novo? A gente não comeu ontem? Não suporto esse cara. O que ele ainda está fazendo na TV? Essas pequenas alfinetadas que saem da sua mente são tão suaves quanto as carícias de uma bucha no couro do seu sofá novo. Elas deixam marcas que estragam o sofá e fazem quem se senta nele relembrar aquele doloroso momento. O sofá representa suas relações com os outros. As marcas são vestígio do seu juízo de valor com relação a eles. É impossível voltar atrás, não bastam desculpas. Surge como que um bloqueio. Você entende que isso ofendeu a pessoa e fica sinceramente chateado, pois, aliás, o comentário lhe escapuliu. Como sair desse círculo infernal no qual seus pensamentos mais mordazes e indelicados se instauraram? Você bem pode pedir para as pessoas ao seu redor se colocarem no seu modo de reflexão, informando-as sobre as suas exigências. E mesmo com a maior boa vontade do mundo, seriam necessários anos e anos de trabalho para compreender todas as sutis conexões que se tecem dentro de você, em face dos trilhões de acontecimentos que a vida pode oferecer. Nem o computador mais potente pode compilar todas as possibilidades de reação que você pode ter durante uma vida. Porém, vamos supor que o computador tivesse realizado tal proeza. Seria preciso, em seguida, que essa compreensão fosse assimilada pelos cerca de 7 bilhões de indivíduos com os quais você pode esbarrar na sua vida. Indo mais longe, seria preciso depois registrar as 7 bilhões de composições junto a cada habitante da Terra. Estou convencida de que eu e você dispomos, em nós mesmos, de todas as informações que circulam no universo. Só que hoje o estado de evolução da humanidade ainda está longe de explorar totalmente esse poder. Portanto, no momento, esse tipo de aprendizagem é impossível de realizar. Por isso, proponho a você um método mais simples que exige um pouco de tempo, mas que a vida torna mais leve à medida que você vai abrindo a sua mente. Essa técnica consiste em ser a mudança que você quer ver neste mundo. Tais são as palavras que Gandhi deixou para a humanidade. Voltando ao assunto do juízo de valor, existe obviamente uma solução para se afastar desse fenômeno que o atrapalha bastante e o impede de viver com amor, paz e alegria. É a aceitação. Aceitar o inaceitável é a chave que permite deixar o juízo de valor sair definitivamente da sua vida. Aqui, mais uma vez, aceitar é diferente de permanecer submisso aos acontecimentos, pois submissão é inação. E como a vida é movimento, você só tem a ganhar agindo para ficar em harmonia com ela. A aceitação consiste em entrar na paz e não na raiva ou na tristeza. É uma maneira de preservar sua energia, em vez de deixá-la desaparecer nos tormentos da depressão ou do ódio. Graças à aceitação, você pode manter a cabeça fria e obter resultados prodigiosos com os outros. O juízo de valor foi a pedra que esteve no meu sapato durante muito tempo.
Esse espertinho volta assim que eu me ponho a perambular pelo terreno baldio da minha mente. Há certo tempo, conscientizei-me de que a ausência de juízo de valor podia ser uma garantia de paz, ao passo que, ao contrário, era capaz de provocar em mim uma longa insônia. Durante uma conversa em família sobre a necessidade de manter um exército para defender sua família e seu país das nações inimigas, percebi a que ponto a mente podia deixar a razão para trás. Meu interlocutor afirmava que um sequestro de reféns justificava um ataque fatal do exército contra os agressores. Era, segundo ele, uma ação necessária para a tranquilidade do nosso país. O nosso exército tem de nos defender. Os soldados correm o risco de morrer por nós. Ele gostaria de ser um daqueles heróis, porém, os sequestradores também estavam sofrendo, por sua vez, uma agressão em seu próprio país, e era para proteger sua família e sua pátria que estavam agindo daquele jeito. Eu não consegui encontrar palavras para acalmar a discussão, preocupada demais com a ideia de que tirar a vida para mim era totalmente inaceitável. Era uma questão de valores que estava atravancando o diálogo. Na verdade, era principalmente uma questão de juízo de valor. Quem é bom, quem é mau, quem está errado e quem está certo? Eu ainda não tenho nenhuma resposta a essas perguntas, mas sei do fundo do coração que cada vida tem a sua razão de ser, é preciosa e única, merece respeito, seja qual for a forma que ela revestir. Eu me havia esquecido naquela noite de entrar no amor. O conflito que irrompeu em mim perturbou a minha noite e na manhã seguinte entendi que era aceitando as opiniões, por mais violentas que elas fossem, que eu conseguiria aceitar a parte de mim que havia criado aquele encontro, aquele espelho. Eu tenho dentro de mim, em algum lugar bem escondido, um medo do outro que poderia talvez me levar a matar. É tão difícil de escrever quanto de amar, posso lhe garantir. Nesse caso, a aceitação e a ausência de juízo de valor são os únicos lemas a combinar. Senão o ego prevalece e deixa chateado para sempre com quem trouxe a mensagem. Ao depreciar o outro, você age de modo a se proteger, impedindo-se de ver e aceitar a parte sombria que existe em si mesmo. A ligeira sensação de segurança que a rejeição do outro lhe proporciona é na realidade ilusória, pois o mal-estar sempre subsiste ao se lembrar da pessoa em questão. Uma crença errada acaba de nascer. Eu tenho um raciocínio melhor do que o dele. Para facilitar a transição para a aceitação, a fórmula perdão, obrigado, eu te amo, nunca me serviu tão bem como naquela noite. Confiar na vida também consiste em confiar nas escolhas dos outros, aceitar que elas não são nem melhores nem piores do que as minhas. Elas pertencem aos outros, e é assim que eu gosto daquelas pessoas. O segundo efeito é a aceitação de si, da sua responsabilidade nos acontecimentos, mesmo nos menos gloriosos. A ausência de juízo de valor permite chegar lá. Na verdade, o melhor momento foi quando eu enviei amor a mim mesmo, um amor incondicional, que irradiava até a pessoa que me havia permitido alcançar essa bênção. Dizer obrigado. Quando a vizinha lhe oferecer flores do jardim dela, quando seu filho lhe dá um beijo terno no esplendor dos 18 anos, quando os comerciantes lhe dão de presente alguns centavos de troco, quando seu carro dá a partida de primeira em pleno frio do inverno, quando seu chefe deixa você embora depois do almoço, quando as dores se atenuam durante seu cochilo, talvez seja um sinal para você entrar em um novo movimento. Você está no caminho da serenidade, andando primeiro a passos miúdos e depois a passos mais largos, longos e ligeiros. Você penetra na grande maratona da vida. Durante quilômetros e quilômetros, você descobrirá as suas capacidades. Aquelas nas quais você não acreditava, mas se revelarão, manifestando o surpreendente poder de resistência e superação delas. É um momento divino, no qual você descobre que os limites não existem. Confesso que sempre fico boba de ver a reserva de capacidade que existe em cada um de nós. Essa abundância está por toda parte.
tanto neste corpo que pensamos conhecer e que sempre nos surpreende com suas curas inesperadas, quanto na caixinha do correio na qual aparece o cheque de reembolso que ele evitará entrar no vermelho este mês. É possível ir ainda mais longe, vibrando com todo o amor e toda a gratidão pelas pequenas coisas inesperadas da vida. Quanto mais você agradecer por ter e estar assim satisfeito, mais a abundância o alimentará. Quanto mais você amar a vida, mais ela lhe retribuirá este amor. Às vezes, eu penso que é quase demais. É tão lindo que acabo ficando encabulada e não sabendo onde enfiar a cara diante de tantos presentes. Estou relembrando todos aqueles anos em que eu ouvia os mestres espirituais de todas as religiões falarem sobre a realização pessoal alcançada agradecendo ao divino. Naquela época eu não conseguia definir a verdadeira necessidade disso. Para mim era incompreensível dizer obrigada a uma coisa que eu não via, que eu mal sentia, que me fazia passar por tantas provações. A experiência um pouco singular que eu vivo com a prática do Ho'oponopono me permitiu abrir a mente para outros métodos de desenvolvimento pessoal, aceitar a minha verdadeira natureza, revelar à luz do dia os meus talentos, descobrir personalidades maravilhosas, empreender e concluir muitos projetos. Quando me dou conta de tudo isso, não tenho outra escolha a não ser agradecer de todo o coração a Deus, ao universo ou à intenção de ter permitido que eu realizasse tantos sonhos. E a coisa está longe de ter terminado. Tenho a impressão de estar apenas começando a balbuciar a minha realização. Tamanho é o poder dessa energia criadora. Obrigada a ela por estar aí. Obrigada àqueles que cruzaram meu caminho e permitiram que eu me conscientizasse da existência dela. Obrigada a todos os espelhos que os outros são e que constituem a emanação do meu ser inconsciente. Obrigada ao meu ego por exibir as memórias erradas que eu apago com amor. Obrigada a você, leitor, por existir e permitir que este livro viva. Como viver os momentos de dúvida? Há dentro de você pessoas que praticam o Ho'oponopono há algumas semanas ou alguns meses e que, apesar disso, continuam recebendo da vida descargas elétricas fortes. Esses choques surgem sem avisar. Enquanto você percorre com segurança o caminho do amor, de repente lá está você, sendo jogado sobre uma montanha de dúvida e culpa. Você limpou minuciosamente o terreno baldio que a sua mente era, transformando em jardim. Arrancou as ervas daninhas que as emoções negativas eram, fazendo daquele lugar um parque magnífico, no qual as árvores da serenidade crescem, os canteiros de flores da bondade são cuidadosamente cultivados e o gramado da tranquilidade é impecável. Então, quando alguém atira uma casca de fruta no seu jardim, você passa a ver apenas este infame detrito que mancha o seu paraíso. Toda a sua atenção se focaliza nessa visão. Após essa metáfora bucólica, veja a seguir algumas dicas para ajudar você a compreender melhor esse fenômeno. Ele envia culpa e outras emoções desagradáveis, enquanto você limpa meticulosamente as memórias erradas. Talvez seja porque, nas últimas semanas, você tenha estado em uma vibração tão mais leve que, quando cede aos antigos hábitos e volta à tonalidade de antigamente, a diferença é tão intensa que você não consegue mais viver nesta antiga vibração. Ela já não lhe corresponde. Você se afasta cada vez mais desse sistema de pensamento. Quando ele reaparece, a intrusão é tão desarmoniosa que ele se torna insuportável. Pode ser que, quando os velhos conflitos chegam com as botas sujas no cenário cristalino que você construiu para si mesmo, é difícil para você não os reconhecer. Eles mancham a sua vida. É impossível para o seu ego camuflá-los por trás das cortinas de rancor que você tomou cuidado de limpar desde que começou a praticar o Ho'oponopono. Eles ficam imediatamente visíveis, sem máscaras, sem floreiros, e vêm sacudir a calma que reinava em você. Imagine que você tenha passado por toda a sua vida em uma cidade antiga, sem parar, por bombas e atentados, e que a paz tivesse se instaurado após uma grande limpeza.
Você acaba de encontrar a chave para tornar sua vida cada vez mais harmoniosa graças ao Ho'oponopono. Você está finalmente vivendo na cidade da paz. Porém, ainda restam alguns renegados escondidos em passagens subterrâneas. Eles eram invisíveis durante as guerras do passado, mas lá estão eles a céu aberto, quando atiram uma granada na sua rua. A surpresa e o medo que se seguem são justificados. No entanto, para o seu bem, você precisa continuar a limpeza de modo que o amor invada os subsolos da sua vida, senão o caos emocional poderia invadi-lo novamente. É assim que você pode considerar a prática do Ho'oponopono. A limpeza se dá primeiro na superfície e a sensação de calma fica cada vez mais perceptível à medida que você vai fazendo limpezas. O grande boom que ocorre enquanto você sorri do fundo do coração para a vida apresenta, na verdade, a mesma intensidade que as memórias erradas anteriores que você havia limpado. Contudo, na paisagem tão tranquila que a sua vida se tornou, aquele boom parece tão enorme quanto a explosão de uma bomba atômica. Até agora você não havia percebido, pois ele era lançado em meio às balas perdidas que afligiu a sua cidade. Quando olho as pessoas ao meu redor que vivem sempre nesse caos emocional, eu me lanço o desafio de limpar a imagem que elas me enviam até atingir uma paz interior ao mesmo tempo em que as observo viver. Entro em comunhão com essa desordem que eu, por minha vez, também vivi durante anos. Eu me reconcilio com ela através daquelas pessoas e envio às últimas todo o amor que elas merecem, por me permitirem amar quem eu fui ontem e quem elas são hoje. A ausência de juízo de valor, a aceitação e a postura sem expectativas se tornaram indispensáveis para alcançar esta paz. O Ho'oponopono também é isto, a reconexão com o amor, de tudo que alimentou você e lhe permitiu se tornar quem você é hoje. O Ho'oponopono no cotidiano. O que me agrada na prática do Ho'oponopono é que ela se integra em todos os estilos de vida, seja você religioso ou ateu, ou esteja você em busca de uma identidade pessoal. Esta ferramenta é muito útil quando se deseja evoluir. O ser humano precisa compreender de onde vem, quem é e por que está aqui. Há em cada um de nós uma pergunta que necessita de uma resposta. A busca de sentido é o motor potente que dá asas à vida. Sua intensidade varia unicamente em função da força de vontade individual. Cabe a cada um decidir o espaço que ele quer lhe atribuir, sabendo, é claro, que esse motor está cheio de energia positiva e ilimitada. Por que ele é tão potente? Pois bem, simplesmente porque o eu profundo está ali, roncando de alegria só de pensar em fazer você descobrir a magia da vida, ou seja, aquele motor está ligado ao tanque ilimitado do universo, com uma abundância de combustível, o amor. E que amor é este? É o grande fluxo que atravessa o universo que certas pessoas sentem como sendo o poder de Deus. Outros o chamam de poder da intenção ou ainda de Ki. O que eu posso lhe dizer é que ele está em todo lugar e que é ele que liga você ao universo. Por isso, como cada um de nós nesse planeta está conectado ao universo, isso significa que eu e você estamos interligados. Essa união não é metafórica, ela está aí impalpável e, no entanto, tão presente. Você sabe que as ondas do satélite são enviadas por toda a superfície da Terra para que nós possamos nos conectar uns aos outros. Então, considere que você é uma antena de transmissão. Você dispõe de uma potência inesgotável que lhe é enviada por todos os satélites do universo e é capaz de transmiti-la. Como transmitir amor? É muito simples, na verdade. Basta se conectar ao chip que serve de conexão com o universo. O chip é o seu eu profundo, a sua divindade interior. E a senha é: sinto muito, perdão, obrigada, eu te amo. Em seguida, deixe-se levar pelo universo, por Deus, pela intenção. Só isso. Uma coisa que é bastante inacreditável com o Ho'oponopono é que esta prática não substitui nenhum processo de evolução, mas faz algo muito melhor. Ela acompanha todas as técnicas que vão nessa direção.
Por exemplo, quando você utiliza ferramentas como meditação, yoga ou Qigong, cuja função é trazer a calma para dentro de si e sentir a sua mente navegar à deriva, o Ho'oponopono permite retornar à concentração interior que lhe traz paz. Sinto muito, perdão, obrigada, eu te amo. Isso ajuda você a se reconstituir quando o seu ego encontra desculpas demais para não mergulhar na meditação. O outro ponto interessante é que você não precisa de ninguém para praticar o Ho'oponopono. Nenhum guru, terapeuta ou padre pode praticá-lo do seu lugar. É a autonomia do pensamento que se destaca com esse método. Toda vez que um conflito surgir na sua frente, é você que decidirá limpar ou não o acontecimento. Ninguém interfere nem decide por você. Você é o único agente ativo. Na verdade, este foi um aspecto que imediatamente me chamou a atenção nesta prática. Fui seduzida pela ideia de que não ter de pedir nada a ninguém para me livrar da culpa, do ciúme, do medo, da ganância. Pela ideia de só ter de ficar em harmonia comigo mesmo. A outra noção que me deu vontade de dizer sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, para a vida, foi a da minha responsabilidade nos acontecimentos, ou melhor, da minha participação criativa na elaboração deles. Eu não precisava mais ficar chateada com ninguém, mas simplesmente olhar os fatos tal como eles eram, mensagens pessoais para evoluir. É um ganho de energia formidável. Imagine o quanto você gasta guardando rancor, ficando com raiva e alimentando tristeza. Chega de cansaço inútil. Chega de aborrecimentos que duram dias e meses, que é ganho de tempo. Ao longo dos meses e anos de prática do Ho'oponopono, vou fazendo novas descobertas. A limpeza das memórias erradas, o vazio que se cria em proveito da inspiração, tudo isto dá lugar a sincronicidades, coisas que chegam para você no momento oportuno, porque o seu inconsciente permitiu a existência delas ao seu redor. Você sabe que não há mais espaço para o acaso quando atinge esse nível de compreensão. Tudo se torna mensagem. Do livro que você acabou de escolher a conversar com o desconhecido, entre as prateleiras do supermercado, passando pelo e-mail que lhe dá uma ideia para escrever o seu próximo artigo, em um movimento em perpétua atividade. Ele está aí na sua frente, fazendo sinal para dizer que a abundância está de fato ao alcance das suas mãos. Essa abundância é transportada pelo fluxo do universo, o poder de Deus, ou energia divina, cujo verdadeiro nome você já adivinhou, não é? Isso mesmo, você acertou. A abundância viaja nas asas do amor. O Ho'oponopono e você, Nathalie Lambuí. Cara leitora, caro leitor, você certamente já entendeu que a prática do Ho'oponopono é uma arte de viver que convém experimentar para compreender seu verdadeiro teor. Por isso, eu gostaria de convidar você a iniciar esta prática no momento que lhe parecer mais propício. As frases sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo é uma base que você pode enfeitar de acordo com seu humor. Não há nenhuma regra. Para certas pessoas, obrigado, eu te amo bastam amplamente. Já outras, como eu, improvisam para dar mais impacto à limpeza. O mais importante é se unir à sua potência interior. É um poder de criação que vive permanentemente dentro de você. Basta chamá-lo para se reconectar a ele. A conexão com o amor é um retorno à nossa verdadeira natureza. E para alcançá-la, há 3 etapas que podem ajudar a realizar esta proeza. A primeira consiste em concluir a sua missão pessoal graças à limpeza das memórias erradas, como explicou Jean Gracier. A segunda constitui a aceitação da sua parte sombria, isto é, da dualidade que caracteriza os seres humanos e que Luc Bond discutiu neste livro. E por fim, a terceira é ter gratidão perante este universo tão perfeito, que é para mim, Nathalie Lambuí, uma das descobertas maravilhosas com o Ho'oponopono. Agora que você tem em mãos algumas chaves para ficar em paz consigo mesmo e dar destaque a todo o seu potencial,
vou deixá-lo descobrir as suas próprias respostas às perguntas que você talvez faça a si mesmo após a leitura desta obra. E tendo chegado à última página, não a enxergue como uma conclusão. Em vez disso, considere este livro como um prefácio da sua vida, uma espécie de introdução aos capítulos que você redigirá por conta própria na sequência. Espero simplesmente que o grande livro do Ho'oponopono tenha dado gosto pela aventura e que ele guie você na sua exploração da vida. Boa descoberta a todos vocês. Obrigada, eu te amo.